Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui junto ao canal, e neste nós veremos como fazer um experimento prático usando o GeoNodes de alguns ajustes possíveis. Eu vou usar aqui a versão 3.0, vocês podem usar qualquer versão que tenha o Geometry Nodes para acompanharem aqui o nosso experimento. Vamos lá. Eu tenho aqui os objetos iniciais, eu vou excluir selecionando o cubo, usar a tecla X, e vou por enquanto selecionar a lâmpada e a câmera, e aqui na Outliner eu vou ocultá-los aqui no modo Viewport. Para começar o nosso experimento, nós vamos adicionar 3 meshes aqui iniciais. Inicialmente eu vou colocar aqui um objeto, pode ser um torus. Eu vou trazer esse torus para cá para o canto, e vou também usar o outro recurso, adicionando um objeto. Eu vou usar aqui para o nosso experimento o Monkey, que é o nosso objeto de malha que simula aquela face da macaquinha Suzane. Eu vou selecionar a macaquinha, vou utilizar aqui o Ctrl 2. Para nós aplicarmos o GeoNodes, nós vamos utilizar aqui uma mesh do tipo Plane. É com essa malha que nós vamos fazer os nodes que precisamos. Vamos mudar a nossa interface aqui para o modo Geometry Nodes. Se você tiver a versão aí 3.0, aqui em cima vai aparecer o Workshop. Bem, com ela selecionada, o que eu vou fazer é encostar o cursor entre essa janela aqui, que é a 3D View, e essa janela de posição, pressionar o botão esquerdo e vou arrastar, porque eu não vou precisar dessas informações que estão aqui à esquerda. Vou apertá-la um pouquinho e vou deixá-la somente dessa forma. Agora eu tenho o objeto plano selecionado e vou aplicar nele um GeoNode. Para fazer isso eu preciso vir aqui no painel de baixo, vamos clicar o New, ele já cria um node inicial aqui para o objeto. Ele passa a ser um objeto de malha. Se vocês olharem aqui está o plano, porém ele contém agora um modificador. Vocês podem olhar aqui na seção de modificadores que existe o Geometry Node aplicado. Para fazermos o efeito que vamos precisar, nós vamos desconectar por enquanto esse objeto de entrada aqui, que seria o nosso plano. Vamos selecionar e vamos usar aqui o Del para apagá-lo do nosso exercício. Mas o objeto, notem que ele continua aqui na Outliner. Agora, para criar os efeitos possíveis, nós vamos arrastar os 2 objetos que estão aqui ao lado para fazer o efeito. Primeiramente, eu vou encostar o cursor aqui no torus, pressionar o botão esquerdo, e com ele pressionado eu vou arrastar esse objeto para o painel Node Editor. E também vou selecionar a Suzane, que é a macaquinha, pressionar o botão esquerdo e vou arrastá-la aqui para dentro. Agora nós vamos ter 2 objetos em nodes puxados da Outline aqui para o painel. Eu quero lembrar vocês, pessoal, que para a gente arrastar essa área aqui de modo prático, a gente pode pressionar o botão do meio do mouse, que é o scrolling, e com ele pressionado a gente pode movimentar para arrastar essa janela, tá? Então, para fazer a ligação, se eu vier aqui e ligar a geometria do objeto torus, vocês vão ver o objeto torus aparecendo aqui, tá? Se eu ligar a geometria do objeto que é a Suzane, vocês vão ver a Suzane aqui. Eu vou atribuir nesse experimento point o distribute points on face. Desculpe meu inglês aí, pessoal. Então, quem souber o inglês sabe como é que fala isso aqui de forma correta. Então, eu vou deixar esse node aqui, à direita dos 2 objetos e à esquerda da saída. E vou ligar o points de saída do distribute points com a entrada group output. Por enquanto nós não vamos ter imagens aqui. Só que acontece o seguinte, no momento que eu ligar a geometria de qualquer um dos objetos aqui, na entrada mesh do distribute, vocês vão ver que vai surgir um monte de pontilhados aqui, que vai representar esses objetos. Então, se eu selecionar aqui e conectar, vocês vão ver uma forma parecida com a do macaquinho. Apenas para dar uma melhor condição de densidade aqui na nossa visão, nós vamos mudar no Distribute a opção Random para um modo chamado Poisson Disk, se é assim que se traduz, né? Nessa opção aqui chamada Density Máxima,
que a densidade nós vamos usar 250. Veja que eu já melhoro aqui a forma de enxergar os objetos que estão participando. O que é que nós vamos fazer? Bem, eu vou ligar aqui inicialmente o Torus e nós vamos copiar esse nó de Distribute Points on Face para o nó de baixo. Então eu seleciono ele, uso Ctrl C, uso Ctrl V. Agora com a cópia, eu puxo a cópia para baixo e nós vamos conectar a geometria desse aqui. Então agora se eu vier aqui, puxar e ligar lá na saída, eu tenho aquela mesma forma de fazer aquele efeito anterior, porém com dois nodes distintos. Então nós vamos adicionar no experimento um node geometria e vamos usar aqui o Set Position. E vamos conectar ele nessa ligação do primeiro Distribute, que representa o Torus, com a saída. Aqui agora, pessoal, se eu tentar fazer qualquer alteração aqui da posição, vocês vão ver que se eu mexer o X, eu movimento o objeto, ó, que está aparecendo lá na área 3D. Vamos deixá-la aqui por enquanto e vamos trabalhar no de baixo alguns nodes que vão nos permitir fazer um efeito interessante de transformação de um objeto para o outro, como se fosse um morphing, forma de se fazer um objeto se transformar em outro. Então, nós vamos adicionar inicialmente aqui um node de entrada, que é o node Input. Vamos usar um Position, o node está aqui, e nós vamos colocar aqui embaixo, ó, do node Distribute, do segundo objeto, que é a Suzanne. Eu vou aproximar aqui para ficar mais fácil de vocês enxergarem, e vamos adicionar também um node de atribuição, que é o Attribute, do tipo Transfer Attribute. Nós vamos ligá-lo, deixando aqui nessa posição à esquerda do segundo Distribute, que representa a Suzanne. Então nós vamos ligar o Point no Target. E se nós ligarmos aqui o atributo, nós não vamos ter onde conectar, vai dar um erro. Veja que existe um fio vermelho e uma exclamação, ou seja, esse node não pode ser ligado aqui, tá? A gente pode transformar esse float aqui, clicando nele, no modo Vector, que é importante para o efeito que precisamos. Nós vamos vir agora nessa opção chamada Nearest e vamos mudar para o modo Index. Isso é importante, tá, pessoal? Usarmos o Vector e com a condição Index para fazer o efeito que precisamos. Vamos então ligar a saída Position do node de entrada Position com a entrada Atributo do node de transferência. Agora, se ligarmos aqui, ó, esse atributo com a geometria, vamos puxar essa saída para cá e vamos conectar o atributo dele aqui inicialmente no offset. Olha que interessante. Na hora que nós colocarmos esse node funcionando dessa forma e ligarmos aqui, ó, na saída, vocês vão ver um pontilhado aqui confuso. E em vez de ligar na offset, nós vamos desconectar e ligá-lo na position. Então aqui nós vamos ter agora como fazer um efeito que vai nos permitir transformar um objeto que pode ser o Torus na macaquinha ou a macaquinha no objeto Torus. Eu vou acrescentar um node de cor. Vou aqui em Color e vou usar esse aqui, ó, o Mix RGB. Agora eu vou conectá-lo entre a transferência de atributo e o Set Position. Então vou conectá-lo entre os dois, ele já liga-se automaticamente. Agora o que vocês vão perceber é que se eu aproximar esse node aqui Mix, encostar o cursor nesse campo chamado Factor, ele está usando um fator 0.5. Se eu encosto o cursor no meio, pressiono e arrasto para a direita, eu estou fazendo a transformação de um objeto em outro, mas vocês não vão conseguir enxergar isso de forma prática, porque eu preciso ligar esses dois nodes, tanto o atributo como o position, nessa opção de Mix. Então o que é que eu faço? Eu coloco o atributo aqui embaixo, no Color 2, e coloco outra saída aqui do Position no Color 1. Agora sim, vocês podem ver, ó, que eu transformo um objeto no outro objeto de forma prática, usando a referência que aparece aqui em Factor. Essa referência é que vai nos permitir fazer essa animação de transformação. Para gerar o efeito que nós vamos ver no vídeo final aí, ou no vídeo de entrada que vocês viram, nós vamos agora criar instâncias que vão permitir a gente gerar aqueles efeitos pontilhados.
Como? Eu vou acrescentar nesse conjunto aqui mais um node, e esse node vai ser o node de instância. Vamos escolher o instance onPoints. Selecionamos e colocamos ele aqui, ó, entre o setPosition e o GroupOutput, que é o node de saída. Por enquanto não vamos ter nada. Por quê? Porque precisamos de instâncias para simular aquele efeito que nós vimos. E essas instâncias a gente pode acrescentar um objeto aqui na área. Nesse exemplo eu vou utilizar uma mesh do tipo Icosphere, que é a nossa esfera icosaétrica. Ela está aqui. Eu vou diminuir a quantidade de vértices dela para não ficar muito pesado. Vou usar aqui subdivisões em 1. Eu vou fechar as propriedades. E para esse objeto, se eu quiser, eu posso dar uma função de cor nele. Como, Luciano? Eu venho aqui nessa barra de propriedades da direita, clico em materiais e aqui vou selecionar e escolher o material para ele. Vou usar New, ele acrescenta o material. Esse material inicialmente, se vocês olharem aqui, o tipo de node que ele está usando é um Principal BSDF. Então eu venho aqui em Surface, clico na opção onde tem o Principal e aqui eu vou buscar o material de emissão. Esse material de emissão, ele vai aparentar aqui uma cor branca. Nós vamos mudar a nossa visão aqui para o modo renderizado, porque é aqui que nós vamos ver os materiais aplicados. Vocês vão ver dessa forma, tá? Que como eu não tenho uma lâmpada ainda, porque ela está desabilitada, eu tenho aqui uma superfície, que é um plano de fundo, usando uma cor cinza. Mas vamos voltar para os materiais. Vamos dar uma intensidade maior aqui, vamos deixá-la em 5. Isso vai dar mais força de luz. E vamos alterar, clicando em Render, usando o recurso Bloom. Vocês vão ver que com aquele material aqui, que é o material Emission, vai emitir um facho de luz aqui pelo modo Eve, tá, pessoal? Então a gente pode diminuir aqui ou pode aumentá-lo aqui nessa condição. Vamos dar uma cor, deixá-la aqui numa cor meio laranja. Agora esse fundo aqui, pessoal, está um fundo com uma coloração cinza. Então a gente vem em Word e observem que a cor de plano aqui é a cor cinza. Então nós vamos clicar nessa caixinha com o mouse sobre ela e o botão esquerdo e vamos arrastar para que isso aqui fique totalmente escuro. Como é que a gente volta agora para os nossos nodes? É só a gente selecionar aquele objeto plano que agora tem os nodes fazendo o efeito aqui na nossa cena. Agora o que é que nós vamos precisar fazer? Nós vamos ter que buscar o objeto Icosphere, que foi justamente esse objeto que nós adicionamos e demos o material, e vamos também jogá-lo na nossa cena aqui do Geometry Nodes Editor. Vamos selecionar Icosphere, pressionar o botão esquerdo aqui na Outline e vamos arrastá-lo aqui para dentro. Agora o que é que nós vamos fazer? Vamos usar o modo Relative e vamos conectar a saída Geometry dele com a entrada Instance. E vocês vão ver um efeito aqui meio complicado. Na opção de instância aqui, podemos usar aqui, por exemplo, em vez de 1, vamos selecionar o X, arrastar até o Z, vamos usar aqui ponto 3. Vamos aqui na Outline selecionar a Icosphere e com o cursor na janela 3D View, aqui de cima, vamos usar o S de escala para darmos uma escala até o objeto se transformar nesse pontilhado que vocês estão vendo aí, ó. Vamos fazer essa escala e vamos voltar ao plano. Voltando ao plano, agora a gente pode vir aqui no node chamado Mix e alterar esse factor de 0 para 1 e vamos ter a transformação com o efeito aí que vocês viram ou vão ver aqui no final do nosso vídeo. Então eu vou encostar o cursor bem aqui nesse cantinho da janela de cima até ele se transformar nessa cruzinha, pessoal. Vou pressionar o botão esquerdo e vou arrastar para baixo para ele se transformar apenas nessa janela. Nós vamos encostar o cursor aqui, vamos arrastar para transformar a primeira janela idêntica aqui embaixo. Novamente vamos encostar o cursor até ele se transformar e vamos criar uma segunda janela. Nessa daqui nós vamos usar o modo Geometry Nodes, onde aparecem os nodes. Vamos usar o zoom, pressionar o botão do meio, arrastar até que o node de Mix apareça aqui, tá? Para ficar fácil. Na janela de baixo, que nós fizemos cópia, nós vamos mudar para o modo Timeline.
E vamos especificar aqui, clicando no frame 40, nós vamos usar o fator em 1. Então a gente encosta o cursor no factor em 1, clica o botão direito e insere uma chave. Podemos usar a tecla I ou então clicamos em Insert Keyframe. E essa chave é criada aqui no frame 40. Agora vamos no frame 180 e vamos diminuir essa chave aqui para 0. E aqui no frame 180, com o cursor sobre a janela do Factor, vamos usar o botão direito e vamos usar a segunda chave. Podemos usar a tecla I ou então clicarmos em Insert Keyframes. Agora o que é que vocês vão ver? Se vocês voltarem à animação e derem um player, temos aí a transformação do objeto usando esse efeito aí GeoNoise. Um detalhe, pessoal, para nós renderizarmos o efeito, eu aconselho que vocês venham aqui na janela Outline, vocês vão clicar no olhinho e na câmera para desabilitar a visão desses objetos, tanto no modo Viewport, que é esse modo que vocês estão vendo aqui, como lá na renderização. Então a gente desabilita aqui a câmera e o olhinho, os dois objetos vão sumir de cena, a Icosphere também. E agora a gente pode, eu vou desconectar essa janela, vou voltar para o modo Layout que fica mais fácil, e nós vamos enquadrar a nossa cena com a câmera. Como a câmera está desabilitada, eu vou habilitá-la aqui. E agora eu vou usar Ctrl Alt 0 para enquadrar minha câmera de frente aqui, como eu estou enxergando o objeto. Se eu quiser travar essa câmera, eu venho aqui ó, nesse canto, ou clico a tecla N de navio, eu abro esse painel que está oculto, clico em View e clico aqui em câmera. Ó. Eu travo a câmera. Aqui eu posso agora movimentar o gizmo e a câmera fica fixa. Posso aproximar com zoom e repare que a câmera está sempre fixa para a cena. Se for fazer a animação agora, eu venho aqui, clico em Render, seleciono o Eevee, eu vou deixar o render aqui em 16 para ele fazer o experimento mais rápido. E aqui eu vou em Output definir a resolução. Como eu quero um vídeo rápido, eu vou usar 1280 por 720, eu uso o formato HD. E aqui o percentual de 50% vai me permitir eu gerar aqui uma animação com uma telinha menor, em vez de ser aquela tela grande. Vou vir até embaixo onde tem o Output, vou definir aqui um nome, vou usar aqui Morph, e vou selecionar o local aqui onde eu queira salvar aí o meu experimento. Antes, porém, de renderizar a animação, para não perder o meu trabalho, caso dê um bug, eu vou salvar o projeto. Então eu venho aqui em cima em File, Save As, e escolho um nome aqui, posso colocar Teste de Morphing. Isso vai me permitir eu recuperar caso na renderização dê algum bug. Então, feito o salvamento do projeto, eu vou voltar aqui em Output, definir o nome para o arquivo de vídeo, vou escolher um arquivo de vídeo aqui específico, como eu quero um vídeo mudo, e no formato AVI, eu vou clicar aqui e vou usar o AVI JPEG. Color eu vou deixar habilitado e Quality em 100%. Agora eu vou vir aqui em cima, em Render, e vou definir que eu quero criar a animação do processo aí que eu gerei. Então eu clico em Render Animation ou uso o atalho Ctrl mais a tecla F12. E vai surgir o quadro a quadro da animação acontecendo aqui em cima. Quando chegar no final eu volto para mostrar a vocês. Pronto, pessoal, finalizado aqui o processo de renderização, nós vamos fechar a janelinha. Para ver o vídeo, vocês podem ir lá no diretório onde vocês salvarem e executarem, ou então, aqui dentro do próprio Blender, vocês vêm em Render, clicam View Animation e ele vai promover um vídeo da transformação de um objeto no outro, usando aí o GeoNoise para fazer esse efeito de forma simples. Usem a criatividade para aperfeiçoar esse experimento de acordo aí com as ideias de vocês. Até o próximo tutorial. Grande abraço.